Fala galera, eu sou o Gustavo. E eu sou a Paula. Fala galera, eu sou a Bia e aproveitando a época de festividade junina, hoje o nosso vídeo será sobre fogos de artifício. Você já se perguntou como os fogos de artifício funcionam? Pode parecer muito complicado, mas é só uma questão de química. É pessoal, e fiquem ligados porque depois da vinheta vamos explicar tudo direitinho. Bem, há cerca de 2000 anos, um alquimista chinês teve a brilhante ideia de misturar salitre, ou seja, o nitrato de potássio, enxofre e carvão. Depois de seca, essa mistura resultou num pó preto com grande poder para gerar fumaça e chamas. Nascia então o Hu Yao, essa palavra, fogo químico em chinês, ou a pólvora, elemento que serve de base para os fogos de artifício. Desde a invenção da pólvora negra pelos chineses, sabe-se que determinados materiais, quando queimados, produzem chamas coloridas. Assim, antes de subir aos céus, os fogos ganharam cores. O primeiro registro disso vem do século XIV, quando, para celebrar São Giovanni, os moradores de Florença resolveram incorporar outros elementos à pólvora. Então, foram basicamente os italianos e alemães que na Idade Média deram mais cores e efeitos às chamas. Eles aprenderam a adicionar compostos metálicos na pólvora, obtendo variada gama de cores e efeitos. Os portugueses também entraram nessa onda. Registros históricos dão conta de que, para celebrar o fato de terem descoberto o Brasil, eles realizaram o nosso primeiro e rudimentar espetáculo pirotécnico já em 1500. Os fogos de artifício são feitos de substâncias químicas, cujos átomos acumulam energia quando os elétrons se movimentam. E esses elétrons são nada mais do que partículas presentes nos átomos e ocupam diferentes posições, ou, como dito na física e na química, diferentes níveis energéticos. A origem das cores, gerada pela presença de metais nas chamas, está nessa estrutura eletrônica dos átomos. Com a energia liberada na combustão, os elétrons externos dos átomos de metais são promovidos a estados excitados e, ao retornarem a seu estado eletrônico inicial, liberam energia excedente na forma de luz. A cor ou os comprimentos de onda da luz emitida dependem da estrutura eletrônica do átomo. E nos fogos modernos, os elementos mais importantes são os oxidantes. E entre eles nós temos o perclorato de potássio, que é o preferido. Também são utilizados clorato e nitrato de potássio. Pesa contra o perclorato o fato dele ser caro e é o mesmo combustível nos foguetes de ônibus espaciais. Consomem cerca de 700 toneladas do elemento em cada lançamento, o dobro do que a indústria de fogos usa em um ano. Os fogos de artifício são formados por um pavio curto, que, quando aceso, provoca a primeira explosão, detonando assim a pólvora acumulada no fundo do tubo. Ainda com um restinho de pavio, o projétil sobe e, quando chega a uma determinada altura, ocorre a sua segunda explosão. Mas que tubo é esse? Bem, feito de papelão e poliuretano, o tubo abriga a explosão inicial. Em resumo, este tubo abriga em seu fundo a porção de pólvora que irá lançar o projétil. Quando chega a esse depósito, a chama trazida pelo pavio detona a explosão responsável pelo impulso inicial. Pessoal, e como a gente disse anteriormente, a coloração é devido à presença de diferentes sais nesse tubo, como a cor verde é devido ao nitrato mais clorato ou carbonato de bário. E o branco e dourado, que é como a gente vê, né, nos brilhos metálicos e as faíscas, eles ocorrem pela mistura de ferro, magnésio e alumínio. Já a cor amarelo e laranja ocorrem pela presença de oxalato, ou carbonato de sódio. O vermelho é devido ao nitrato mais o carbonato ou sulfato de estrôncio. E ainda o roxo, por sais de potássio, e azul, devido ao carbonato ou sulfeto de cobre, somado ao cloreto mercuroso, calumenano. A região de Santo Antônio do Monte, no centro-oeste mineiro, é considerada o maior polo de fogos de artifício do país e o segundo maior produtor mundial, depois da China. O setor tem significativa importância na geração de empregos e é responsável por mais de 90% dos fogos de artifício produzidos no país. Mas, afinal, qual é a semelhança entre os fogos de artifício e os foguetes?
Primeiramente, eles possuem o mesmo princípio físico, qual está fundamentado na terceira lei de Newton, que diz que para toda ação, ou seja, para toda força, sobre um corpo ou um objeto, em resposta à interação com outro objeto ou corpo, existirá uma reação, uma força de reação, de mesmo valor, direção e sentidos opostos. Quando um pequeno fogo de artifício começa a pegar fogo e queimar a pólvora contida nele, gases são expelidos, produzindo uma força de reação do gás contra o corpo do fogo de artifício, fazendo com que ele suba até cessar a combustão. E de maneira análoga, um foguete de centenas de toneladas também funciona dessa maneira, diferindo pelo combustível, no qual chamamos de propelente para esse segundo caso. Assim, dadas as proporções, fogos de artifício e foguetes têm uma grande história em comum e funcionam pelas mesmas leis físicas e químicas da natureza. Mas ainda temos polêmicas importantes em relação ao uso de fogos de artifício comuns. No início desse ano, o STF, Supremo Tribunal Federal, julgou constitucional a Lei de número 16.897 de 2018, do município de São Paulo, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido e de artifício, além de artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso, ou seja, proibiu a soltura de fogos que tragam poluição sonora ao ambiente. Os ministros consideram importante implementar medidas de proteção à saúde e ao meio ambiente, como o caso de preservar as pessoas com transtorno de aspecto autista. É comum encontrar crianças e também adultos com autismo que sofrem crise por conta do barulho excessivo dos rojões e foguetes. E o ministro registrou que dados do Center of Disease and Prevention, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, apontam que a existência de um caso de autismo a cada 110 pessoas. Portanto, vamos considerar a população de cerca de 12 milhões de pessoas do município de São Paulo e é possível estimar que a vedação à utilização dos fogos beneficia cerca de 110 mil pessoas. A lei paulistana, assim, tem por objetivo a tutela do bem-estar e da saúde da população de autistas residentes no município. Quanto à proteção ao meio ambiente, o ministro mencionou estudos científicos que demonstram os danos que o ruído dos fogos de artifício acarreta a diversas espécies animais. Agora, puxe na memória a última vez que você viu fogos de artifício. É bem capaz que no meio daquela barulhenta apresentação você tenha presenciado um tipo diferente de artefato, um que sobe. Às vezes até se divide, mas no fim desaparece, sem fazer uma explosão. Esses são os fogos de artifício silenciosos. Ao que tudo indica, eles vão se tornar cada vez mais comuns e, consequentemente, nossas festas serão menos explosivas. Acontece que os fogos de artifício tradicionais utilizam bombas, que explodem esses elementos químicos, depois de arremessá-los ao ar. Os fogos silenciosos não, eles queimam gradativamente sem uma grande explosão. E isso traz um efeito visual. Ao evitar as explosões, os fogos quietinhos queimam devagar, desde o seu lançamento. Isso faz com que eles, geralmente, não atinjam uma altura tão elevada quanto aqueles mais barulhentos. Consequentemente, menos pessoas conseguem vê-lo. Mas, por outro lado, quem consegue aproveita muito mais. A queima lenta permite um espectro de cores maior. E quando os fogos explodem, eles te dão apenas uma cor. Mas a queima gradual deixa que você assista a um degradê de fogo nos céus. É justo falar que eles não são mudos, rola um som, só que é bem menor do que os comuns. É mais um pá, enquanto os tradicionais fazem um estrondo bombástico. E é claro que não há nenhuma previsão de se extinguir os fogos de artifícios tradicionais, mas a gente já pode tornar mais frequente a impressão de que você está vendo uma queima de fogos, mas não mutado. Então, se você quiser soltar fogos por aqui, vai ter que ser a versão silenciosa, fazendo bem para as pessoas e para os animais. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Já sabiam tudo isso sobre a química em coisas tão comuns do São João? Contem pra gente nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like, nos seguir nas nossas redes sociais e, claro, ativar o sininho. Bom, mesmo todo mundo aqui tão distante, um bom São João. Tchau, tchau!